né? Porque quando a gente pensa em moedas, as pessoas sempre falam moeda forte, moeda forte. Mas a primeira coisa que vem à cabeça é o dólar, né? Mas a gente tem, por exemplo, moedas de outros países desenvolvidos. A gente tem o euro, né? Que ali pega, Alemanha, França, né? E outros grandes países ali da região, né? Da zona do euro. A gente tem o iene japonês, por exemplo. Por que, né, o dólar ele é um pilar tão importante? Qual que é a história do dólar aí, né? E por que ele se mantém ainda como moeda forte depois de tanto tempo? Porque o dólar, diferentemente da grande maioria das moedas que a gente tem meio de circulação em outros países, ele tem uma história muito longeva, né? Então, por que o dólar? Por que ele é tão, digamos assim, uma referência global, né, dessa maneira? Bom, se a gente for pensar em histórias de moedas, né, o dólar, ele tá agora na crista da onda, vamos colocar assim. Você teve vários ciclos com moedas que assumiram essa posição, desde lá da antiguidade. O tetradracma ateniense, por exemplo, foi o dólar da sua época. Ele era demandado por todos, era aceito por todo mundo, era o meio de troca utilizado ali na região do Mediterrâneo, uma ótima reserva de valor. E o dólar hoje ele ocupa esse espaço, mas ele nem sempre ocupou esse espaço. Isso ele veio realmente a ocupar após Segunda Guerra Mundial. Na verdade, final da Segunda Guerra Mundial, em 44, houve a conferência de Bretton Woods, onde eles queriam definir como é que seria o sistema monetário. Porque existe uma frase de um filósofo grego, Heráclito de Éfeso, que dizia que a guerra é a mãe de todas as coisas. E entre os filhos da guerra está a inflação, está a emissão monetária. Então, na guerra, um conflito existencial onde países poderão deixar de existir, todo mundo cria muita moeda para pagar as contas da guerra. E depois o pessoal se vira para ver como vai ficar. Nesse se vira, foram para Bretton Woods e falaram, tá, como é que vai ser o sistema monetário mundial agora? Os americanos falaram, olha, por que a gente não coloca o dólar com lastro em ouro? Esse lastro embute a ideia de troca, um seria conversível pelo outro, e as outras moedas todas com lastro em dólar. Tinha gente que era contra isso. O Keynes, por exemplo, que o pessoal fala que o keynesianismo vai imprimir moeda, não sei o quê, paga o cara para abrir buraco, outro para tapar, para gerar emprego. Uhum. Ele falou, olha, na verdade eu queria uma moeda com lastro em commodities, né? Inclusive o ouro estaria dentro dessas commodities, mas não seria exclusivamente ele. Mas venceu a questão do dólar. E para os americanos isso foi ótimo. Segundo um liberal francês, o Jacques Rueff, que ele foi ministro do Charles de Gaulle mais tarde, ele dizia que os Estados Unidos tinham um privilégio exorbitante. Porque a partir do momento que o dólar virou a moeda mundial, primeiro que havia muito mais demanda por dólares. Segundo que ninguém ficava fiscalizando os Estados Unidos o tempo todo para ver se eles estão realmente criando mais dólar só quando tem mais ouro ou não. Então, depois disso, os Estados Unidos eles tinham um poder muito maior de criar moeda sem ter inflação, porque todo mundo demandava essa moeda pelo mundo. E aí vem essa questão, né? Poxa, como é que o dólar pode continuar estando forte se agora, durante os anos da pandemia, a gente teve a criação de trilhões de dólares e aqui no Brasil a gente criou muito menos moeda e mesmo assim o dólar disparou em relação ao real? É porque a gente tem 8 bilhões de pessoas na Terra que acreditam no dólar. Enquanto no real, você passa um pouquinho das fronteiras da América do Sul, ninguém quer saber desse negócio. Vai fazer negócio com um japonês, fala assim, quer receber em real? Ele vai falar, não, obrigado. E paga em dólares. Né? Ele vai querer a moeda que todo mundo aceita. Então o dólar tem essa vantagem. E ele vai continuar tendo essa vantagem enquanto os Estados Unidos derem as cartas no mundo. E pode ser que em termos de PIB a China venha a passar, mas os Estados Unidos ainda são a maior potência militar do mundo. Se você pega em termos de aviação, a maior força aérea do mundo é a Marinha Americana. Aliás, a maior força aérea do mundo é a Força Aérea Americana. A segunda é a Marinha Americana. Então, por conta disso, essa posição do dólar, eles podem criar muita moeda sem ter inflação. E acontece um negócio curioso, pensando no empresário brasileiro, né? Nesse ciclo de, eles criaram muito dólar, o dólar vai desvalorizar, e com essa tendência que a gente vê, estrutural, deles terem juros menores lá fora em comparação a gente. Aí teve um empresário, amigo meu, vindo perguntar pra mim se era uma boa. Falou assim, Bruno, eu tive uma ideia aqui, né? Só ele teve essa ideia, mas ninguém. Eu tive uma ideia aqui, eu tava olhando, cara, e os nossos juros são de 13. E os juros lá fora são de 4, né? E além disso, todo mundo fala que o dólar ele tá sobrevalorizado em relação ao real, porque era pro dólar estar mais baixo se não fosse essa questão da política, que daqui a pouco ele vai baixar. O que você acha de eu fazer dívida em dólar? Eu pego esse dólar caro por um juros mais baixo para poder gastar agora, e quando eu for pagar no futuro, esse dólar vai estar mais barato, porque ele está sobrevalorizado agora. Só que se todo mundo pensa em fazer isso, todo mundo pega a dívida em dólar, haverá demanda futura por dólares para pagar essa dívida. E aí o que pode acontecer? Todo mundo demandando dólar no futuro, o dólar fica mais forte ainda. Então é muito difícil o dólar perder a posição dele, ainda que esse lastro que ele tinha hoje tenha ficado para trás há muito tempo, acabou em 71, ainda que você tenha ameaças, né, de outras moedas, toda hora surge aí uma ideia de uma moeda nova, dos BRICS, não sei o quê, agora há pouco falaram da moeda
essa unidade virtual que seria criada para liquidação de transações entre Brasil e Argentina, e a ameaça de deixar de negociar petróleo só em dólares, mas ele é uma moeda muito forte, é demandado pelo mundo todo, o mercado americano também é muito forte, então a posição do dólar hoje é indiscutível, porque se você pensa qual outra moeda vai assumir essa posição, porque se ele sai, outra tem que assumir. Sim. O pessoal fala, não, vai ser a moeda chinesa. Não vai. Não vai, ninguém quer moeda chinesa. Ninguém quer. Só o pessoal que tem dívida com a China é obrigado a pagar com isso. E um detalhe interessante é que quando as pessoas pensam o seguinte, mas e quando a China passar, né, em termos de PIB, passar os Estados Unidos? Eu falo o seguinte, olha, você está pensando de uma forma muito binária. Né? Você está pensando o seguinte, poxa, quando a China passar os Estados Unidos como a maior economia do mundo, né, você acha que o dólar ele vai para zero? Ele não vai valer nada. Exatamente. As pessoas pensam isso. Né? Só a gente pensar no euro. Pô, o euro é aí a segunda, né, em termos, digamos assim, a segunda maior região econômica do mundo, entre Estados Unidos, China e Europa ali, né? Mas, poxa, o euro, ele se manteve desde a sua criação, lá em 2002, né, como uma moeda extremamente valorizada também, mesmo não sendo o líder em termos de crescimento econômico global. Franco suíço. Exato. Libra. A Libra é um exemplo bom porque a Inglaterra, com a Libra, era a dona do sistema monetário mundial até o dólar assumir. Aí o dólar foi assumir a posição da Libra. E aí? Aí foi a vez do real agora, né? Não, você vai olhar, a Libra vale pra caramba, pô. Deve estar uns R$6 aí a Libra. Então não é porque o dólar pode vir a perder isso um dia que ele vai deixar de ser uma moeda forte em comparação à nossa moeda emergente. Até porque você falou da história do dólar, né? Uma das coisas que me leva a investir lá fora é a questão da segurança em termos de instituições também. A moeda é uma instituição. Porque se você pensa em como um Estado pode ajudar a economia... Né? Porque você pensa assim, poxa, o empreendedor, para ele decidir o que fazer, quanto menos incerteza tiver quanto ao futuro, melhor. E há sempre incerteza no futuro, a gente não sabe o que vai acontecer. Então como é que o Estado pode ajudar? Ele pode dar segurança jurídica, não ficar mudando as leis o tempo todo. Ele pode manter a estabilidade da moeda, não ter uma inflação muito alta a ponto do cara não conseguir fazer uma conta para ver quanto dinheiro dele vai valer daqui a 5 anos. Ele pode garantir a propriedade privada, para você comprar uma terra e plantar soja, sabendo que essa terra aqui vai ser minha, não vai ser invadida pelo pessoal e de repente eu não posso mais plantar. E se você pensa no Brasil, a gente tem segurança jurídica, a gente tem baixo respeito pela propriedade privada e a gente tem uma moeda fraca. Lá fora, isso tudo é melhor do que aqui. E em termos de instituição, quando eu digo governo, também. Porque os Estados Unidos são uma república democrática desde a sua independência e com uma única moeda desde então, o dólar, que nunca teve corte de zeros, e nunca mudou de nome. Não teve um dólar novo, um cruzeiro dólar. Aqui no Brasil, a gente já foi império, aí teve um golpe militar, viramos República da Espada, depois República do Café com Leite, aí veio Vargas, ditadura, Estado Novo, aí saiu, voltou a ser república, aí veio os militares, 25 anos no poder, aí redemocratizou, na verdade teve primeiro uma eleição indireta, aí depois redemocratizou, nesse período redemocrático, 2 presidentes presos, já tivemos um impeachment da Dilma e só não teve impeachment do Collor porque ele renunciou. Então a gente é um país turbulento. E nesse período aí de mais ou menos uns 200 anos de autonomia monetária, desde a independência em relação a Portugal, a gente trocou de moeda 9 vezes. O real é a 10ª tentativa de moeda. E tem 28 anos. Será que ele vai ter mais 28 anos pela frente? Pode ser que não, porque pode ser que a gente tenha muita inflação daqui pra frente. Então, o futuro é sempre opaco por natureza, mas no Brasil ele é muito opaco. Não dá pra saber Ou o ele que é vai muito vir. claro, né? Ou é muito...